Olá mundo, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o 14º episódio, apresentado por mim, como sempre, Guilherme Rambo, e tem aqui também comigo o Fernando Boom. Tudo bom, Boom? Tudo certo. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui. E hoje a gente tá fazendo um episódio um pouco especial para seguir aquele nosso papo de mudança de cargo, de programador para gestor, e a gente mencionou que tinha vontade de fazer um episódio especial sobre comunicação em times de tecnologia, e para nos ajudar com esse assunto, a gente trouxe aqui uma pessoa que tem bastante experiência nessa área e que é o cara que eu imagino quando eu penso em gestão de time de tecnologia e comunicação, que é o Daniel Bonatis. Tudo bom, Bonatis? Opa, tudo bom? Se apresente aí pra galera, quem é você na fila do pão. Tá, eu na fila do pão sou um dos últimos lá. Eu sou programador, primariamente, mas eu acabo sendo arrebatado para função aí de liderança, e por conta disso eu preciso realmente me dedicar nesse tópico, comunicação. Deixa eu cumprimentar aqui o Boom também, porque tem bastante tempo que não falo com ele, mas... Boa. Queria dizer aqui, primeiro, agradecer também o convite para participar e confessar que para mim é um desafio gigante falar de comunicação. Comunicação, para mim, eu sei que vocês falaram isso no último episódio, que seria o principal componente aí da nossa carreira, talvez até da nossa vida, mas foi colocado especificamente sobre a carreira, a nossa evolução enquanto profissional, e eu concordo 100%, e o que faz isso aí ser muito importante e uma responsabilidade muito grande, principalmente quando você tem que se comunicar e outras pessoas dependem de você. Então, como isso tem sido bastante a minha rotina, eu vou tentar dar minha contribuição aqui sempre no sentido de colocar a minha experiência com isso, não necessariamente a verdade, mas enfim, responder aqui com as experiências que eu já tive uma eventual dúvida ou falar sobre um assunto. Então, para começar já, eu vou fazer uma provocação aqui, porque a gente pode começar pelos problemas, talvez. A gente mencionou no finalzinho do episódio passado aquele problema da pessoa que chega no Slack, no iMessage, onde quer que seja, só fala bom dia e não fala o que quer, né? ou pergunta, posso te fazer uma pergunta? E não pergunta. Então, isso foi um exemplo assim, de um problema bem específico de comunicação que pode acontecer, principalmente na comunicação remota. Mas se fosse para você, Bonatis, escolher assim, um favorito ou dar algum exemplo de problema clássico de comunicação em times de tecnologia, você arrisca um palpite? Eu arriscaria sim, cara. Comunicação, como eu falei, é um tópico, é um assunto muito complexo, porque na verdade tudo é relacionado à comunicação, tudo vai começar e terminar na comunicação. E eu acho que o pior que a gente pode fazer quando tentar se comunicar é falar sem pensar. Falar sem pensar. Por quê? Porque quando você fala sem pensar, você literalmente está mostrando que você não tem um destino, você não tem um porquê você está falando aquilo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, não tem como, é impossível, pelo menos no meu entendimento, tá? A gente nunca vai se comunicar melhor do que a gente pensa, então a gente tem que pensar antes. Então quando você fala precipitadamente, quando você não ouve antes de falar, ou não tenta entender, ou no mínimo sabe do que se trata, o que você está falando, porque já pensou antes, é um erro, é um problema muito grave, atrapalha a sua comunicação, atrapalha o entendimento e a participação das outras pessoas. Então, para mim, esse talvez seja o maior erro, o erro mais grave, assim, quando você vai exercer uma comunicação, né? Eu acho que surge muitas vezes por medo da pessoa não ter uma resposta rápida para uma pergunta, por exemplo. E eu até comentei acho que foi no ADT recentemente, que o eu não sei é libertador, né? Você ter a liberdade de falar como resposta para uma pergunta, eu não sei, deixa eu pensar, ou me dá uns minutinhos aí, ou me dá um dia, que seja, né, pra, você realmente ter tempo de pensar antes de, sei lá, dar uma resposta qualquer só porque existe essa expectativa. Claro que tem momentos ali que você precisa ser mais dinâmico, mas na maior parte dos casos, numa situação de tech, que é o nosso caso aqui, você não precisa dar uma resposta agora, você pode pensar um pouco. Não, total, cara. Eu acho que
você conseguir, você ser honesto o suficiente para dizer quando você não sabe é fundamental, tá? É claro que não é todo mundo que vai ter essa... acaba sendo uma coragem por conta dos medos que você falou aí, mais 1 quilo de outros medos aí, de não ter resposta, e às vezes a pessoa tem expectativa sobre como vai ser avaliado, enfim, o resultado de não saber, isso tudo, aí passa muito pela liderança sobre a qual você está atuando, né? Então o medo talvez seja a maior trava, o que gere muito esse problema, tá? Mas no final das contas é muito ruim, porque assim, não tem como você não se comunicar, então a gente vai estar sempre produzindo resultado, consciente ou não, através dessa comunicação bem ou mal feita, né? Então você vai estar construindo ou você vai estar destruindo, sempre dependendo de como você se comporta. Sim. E você acha que essa parte de comunicação sem pensar, ela é mais comum em forma de texto ou em reuniões, quando você está conversando direto com as pessoas? Olha, aí depende muito da dinâmica o contexto, né? A dinâmica do contexto que você tá. Se você se comunica muito, como vocês falaram no episódio e frisaram bastante, fizeram quase uma catarse até falando sobre a turma que fala oi e... Pô, cara, a gente vive num mundo, hoje em dia, a gente na área de tecnologia, a chance da gente estar assíncrono é absurdamente grande, talvez muito maior do que síncrono. Então, isso vai impactar diretamente na sua produtividade, na construção útil da comunicação. Então, vai depender muito, né? Eu acho que no escrito, hoje em dia, acaba sendo mais impactante por conta justamente do formato com que a gente se comunica mais hoje em dia, né? É muito assíncrono. Eu falo muito pouco mesmo com o time, as pessoas do meu time hoje em dia. Então acho que a escrita hoje é o maior canal desses vacilos aí. Eu acho que numa comunicação assíncrona não existe tanto, às vezes, uma expectativa de tempo de resposta, né? Claro que, como você disse, depende muito ali do contexto, das pessoas, né? Tem gente que manda mensagem pra você lá em horário comercial e quer uma resposta em 20 segundos, mas tem gente que não liga. Agora, só pra arrematar essa questão do você ter coragem de falar eu não sei, eu acho que tem uma questão muito de ego que acontece às vezes, e eu resolvi isso, momento psicologia aqui, né? Mas eu resolvi isso pensando da seguinte forma: no momento que você fala eu não sei, não tem como você estar errado. Olha que maravilha. Porque a galera quer sempre estar certa, né? Tem medo de estar errado. Então pensa que se você falar que você não sabe, não tem como você estar errado. Porque você não sabe. Você pode mentir que você não sabe pra não tomar partido. Mas aí você tá sendo desonesto. Mas se você honestamente falar eu não sei, não tem como você estar errado. Agora, se você inventar uma resposta, aí complica. Cara, eu passo muito por isso, tá? De não ter resposta pronta para muita coisa. Quando eu tô, por exemplo, tendo que responder, por um banco de dados, por que usa Mongo para um e MySQL para outro. Cara, eu não tenho a menor pretensão de ser especialista em banco de dados, tanto quanto de iOS, tanto quanto de Java para back-end. Então eu dependo muito de outras pessoas. Eu acho que uma forma de você fazer isso que você está falando é fazer pergunta. Eu, por exemplo, eu dou muito valor para essa habilidade de fazer pergunta. Com pergunta, você começa... além de você conseguir a resposta que você quer, você consegue também conduzir a conversa, fazendo perguntas certas. É uma habilidade que eu, pelo menos, tento trabalhar bastante em mim para conseguir chegar onde eu estou precisando. É uma ferramenta educativa também, né? Quando você é um líder ou às vezes é mais sênior e tá trabalhando ali com uma pessoa que é mais júnior, você fazer perguntas é uma forma de você fazer a própria pessoa chegar numa conclusão junto com você, que acho que é método socrático, né, que chama, que é você fica fazendo perguntas e aí a pessoa vai chegando na própria resposta. Até com criança você pode usar isso, tipo, se a criança começa a perguntar, você pergunta outra coisa de volta, né? Não que a pessoa que é mais júnior ou é do seu time e você é líder é uma criança, né? São coisas diferentes, mas o método funciona em várias situações. Eu acho que empresas têm que
não forçar, mas ter um ambiente bem propício para as pessoas se sentirem confortáveis de fazer pergunta. Esse incentivo, né, de não só necessariamente curiosidade, mas também não ter medo de chegar e falar para as pessoas, não sei o que é isso, alguém pode me ajudar, e sei lá o quê. Ou eu gostaria de entender mais sobre esse assunto, XYZ. Eu acho que é algo que tem que ser muito incentivado por times e empresas ou líderes, seja lá o que for, porque fica um ambiente muito mais fácil de você trabalhar. Dando outro exemplo aqui do Pato, tem uma... Eu não lembro exatamente como é o phrasing, né, o jeito que está escrito, a política, mas tem uma política interna de não soltar aqueles de como é que tu não sabe disso? Nossa, sabe? Isso é horrível, sim. Então, isso vai contra coisas, contra certos regulamentos, por falta de outra palavra melhor, aqui da empresa. Então, e acaba deixando o ambiente mais tranquilo, sabe? Tu pode perguntar um negócio e não vai ter medo de chegar aquela resposta. Pô, mas tu tem aí 6 anos e não sabe como fazer, blá, 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 sabe? E só uma diferençazinha dessa, assim, eu já senti muito a diferença, porque eu já trabalhei em locais que eu perguntava alguma coisa de web, porque, né, nunca foi muito minha praia, e chegava aquele de, pô, tu tá na área há X tempo e tu não sabe o que é isso, sabe? Na frente da galera e tal, então, e daí o que acontece? As outras pessoas no time veem isso acontecendo e param de perguntar também, né? Eu não quero que isso aconteça comigo. Exato. E daí... Vai criando um ambiente que deixa as pessoas desconfortáveis. E isso é um aspecto, e outro é o aspecto de dogma também, que é quando tem coisas que são inquestionáveis, sabe? Que, tipo, por que a gente faz isso assim? Será que não tem um jeito melhor de fazer isso? E aí, só de você perguntar isso já vira um climão, né? Não, onde é que já se viu? Porque Nossa, terrível. É assim desde 1990 e não sei quando, né? Meu vô já fazia desse jeito. Exato. Não, isso é pesado. E nesse cenário aí, a gente não precisa nem se comunicar, já tá feito, né? Exato. Não tem muito o que fazer. Você abafa a comunicação. Só que aí tem um problema gravíssimo, né? Eu gosto sempre de pensar, como eu já falei aqui, que tudo começa com comunicação e termina nela, ou na falta dela, né? Uma das perguntas assim, que eu mais respondo essa semana, sexta-feira, eu participei de uma conversa com 2 pessoas de um ecossistema de empresas e, cara, eu respondo muito essa pergunta. Até onde eu trabalho hoje, eu tive que responder também outro dia. O que a gente faz para um time produzir, time ter uma performance boa, ou se for boa, melhorar ainda mais e tal. Cara, eu penso muito nisso. O que eu posso fazer para o time se sentir fazendo a mesma coisa, trabalhando na mesma coisa. Eu sei que tem muito clichê hoje, né, de time com propósito, essas coisas. Eu não penso nessas coisas. Eu, assim, em termos de clichê ou de frase feita, cara, o Rambo sabe, que trabalhou comigo, eu não gosto de frase feita, eu gosto de pensar e tirar conclusão, chegar à conclusão. Mas eu penso que a comunicação, quando ela é bem feita, ela gera unidade. Cara, e contra a unidade, pouca coisa se consegue fazer para atrapalhar, sabe? Um time muito junto, se sentindo muito unido, é difícil você não conseguir alguma coisa. A gente já quebrou várias barreiras e feitos por conta simplesmente disso. O que vocês fazem? Cara, a gente gosta do que faz e a gente está junto. E aí você falou também do ego. Cara, é outro veneno, né, dentro dos times. Ele é literalmente uma parada que tenta se impor, né, e se colocar na frente no que um time vai fazer no futuro. Quando alguém coloca um ego na mesa, tá literalmente querendo projetar como que as coisas vão ter que ser e o que vai ter que ser feito, porque aquele resultado e aquela conquista precisa ser valorizada. E você acaba tolindo tudo que você pode construir de novo. Você pode evoluir. Isso é complicado mesmo. O ego destrói tudo, realmente, porque é só você olhar, pega qualquer exemplo. É difícil você achar um exemplo de uma banda famosa ou de um grupo de
alguma série de TV famosa ou do que quer que seja, você vai ver, por que tal banda acabou? Porque o integrante tal queria aparecer mais que os outros, sabe? É sempre o ego que destrói, né, esses times, no caso, que são, sei lá, bandas e outros grupos que andam juntos por muito tempo. Você vai olhar na história e o ego acaba, e até empresas inteiras, né? Se você for ver histórias aí de empresas que não existem mais, muitas delas acabam terminando por causa de uma pessoa lá dentro que decidiu que era mais importante que as outras e resolveu colocar isso em ação e acabou, né? Tipo Twitter, assim. Pois é, pra dar um exemplo atual, né? Mas essa parte de ego pega muito mesmo. E é bem atrelado com essa parte de fazer pergunta também, né? Se tu trabalha numa empresa onde tá cheio de egalomaníaco, que são perfeitos e fazem código perfeito e tudo mais, que daí tu vai ficar ali, porra, eu não sou perfeito igual essa galera, eu não vou perguntar, senão vão achar que eu sou ruim. Então, uma coisa que eu acho muito boa até é a transparência nos teus erros, assim, tipo, tu fez alguma coisa errada, alguém fez alguma coisa errada, tu expor que tu fez essa coisa errada, mostrar que foi errado e quais são os passos para não fazer errado de novo, deixa o time todo muito mais confortável de fazer o mesmo. E não fica aquela coisa de, pô, olha só tu fez isso, sabe? Então, é uma parte importante de comunicação do time também. Não esconder quando tu faz um erro, porque todo mundo, não interessa quantos anos de experiência tem, vai fazer um erro grande, vai fazer alguma coisa errada. Então, é muito mais saudável pro time a pessoa se sentir confortável de falar pra todo mundo, tá aqui. Foi isso aqui que eu fiz errado, isso aqui são os passos pra resolver. E, aliás, um outro erro clássico é você só abordar a comunicação, ou só se comunicar, muitas vezes, quando tem um erro, ou quando tem um problema, né? Sim. Que é importante você apontar e saber como apontar de uma forma legal ali, que não vai constranger a pessoa, mas é importante também você não se comunicar só nesses casos, principalmente times remotos, acho que deve acontecer bastante, às vezes, quando não existe ali uma cultura de comunicação de, tipo, você só vai ouvir falar de tal pessoa quando tiver algum problema, ou quando você cometer algum erro que a pessoa vai vir, né, reclamar com você, ou mesmo que venha expor de uma forma amigável, tranquila e tal, mas você acaba associando, tipo, só vou conversar com fulano quando for por causa de algum erro que eu fiz. Então é importante reforçar sempre os acertos também, não que, tipo, tem que ficar batendo palma e dando biscoito toda vez que alguém fizer alguma coisa legal, mas assim, né, tipo, eu lembro muito lá no nosso time, né, Bonatis, que a gente tinha um júnior, e aí a gente, quando tinha alguma entrega, alguma coisa, a gente gostava sempre de lembrar, né, lembra, cara, há 3 meses atrás você não sabia nem, sei lá, fazer uma table view, e agora você já fez isso aí, olha que legal, né, tipo, expor a evolução da pessoa. Ou se alguém faz uma parada maneira, você falar que, ficou maneiro isso aí, né? É bacana sempre trazer isso também. Total. Cara, é basicamente o que você faz ali, quando você coloca isso na frente da pessoa ou na frente do time mesmo, esse tipo de conquista, esse upgrade que a pessoa fez nas realizações dela, isso acaba alimentando todo mundo. Isso é como se você estivesse conectando. Inclusive, eu ouvi uma vez alguém falar de comunicação, dizendo que comunicação é você tornar comum alguma coisa. Então, você pega uma vitória individual e coloca pro time, cara, você tornou comum aquilo ali. Automaticamente, todo mundo fica feliz com o progresso. E nesse exemplo aí, tantos outros que a gente passou, quantas vezes a gente não tratou como festa os feitos que a gente conseguia. Eu acho que assim, comunicação, basicamente, pensando que até no papo que eu tive semana passada, nessa vibe de gerar unidade. Você quer resolver um time, cara, a primeira coisa que você tem que pensar é na comunicação. Comunicação você sempre usa para melhorar, amplificar o que as pessoas estão sentindo, estão querendo, estão pensando. Também você tem que saber usar para poder reverter uma emoção negativa, que podia ser que ele não tivesse conseguido fazer, entendeu? Aí você precisa reverter isso. E claro, e também para gerar resultado novo, você
criar algum tipo de mecanismo para educar a pessoa, no sentido de ensinar para ela e ela conseguir um resultado novo. Então, por isso que eu sempre volto, tudo que é relacionado a um time, a performance e aos resultados, primeiro tem que começar em comunicação, tem que eliminar isso que o Bruno estava falando. Eu chamo de ego trip, viagem do cara, entendeu? Ego trip de... Isso, cara, eu passei por uma situação desconfortável recente, que tinha a ver com isso. Eu tava ficando quieto nas reuniões, não tava participando, e eu tava como consultor, era um CTO por consultoria, eles tinham um diretor de tecnologia, eu tinha que participar de uma reunião. Cara, era um desfile, e o Rambo conhece a frase que eu falo, né? Sou relacionado a desfile. Tem até aquela palestra lá que a gente fez no TDC, né, que eu falei isso. TDC, eu lembro. Então, cara, ego trip de caçador de borboleta não ajuda time nenhum, não ajuda performance, não ajuda nos resultados e desconstrói a comunicação total. Uhum. Pois é, não, se tu é o tipo de pessoa que tu tem que ficar mostrando pra todo mundo que tu é bom, tu é isso, tu é aquilo, então tu não é. Porque o bacana mesmo é quando tu tem aquele time unido que outras pessoas vão falar quando tu faz uma coisa massa e deixar claro, sabe? Tu não precisa ficar botando a tua vontade em cima das outras ou ficar mostrando pra todo mundo, olha só, sabe? Tipo, tem... Aí que tá um negócio de... Às vezes a pessoa pode estar até fazendo numa boa intenção, né? Eu quero mostrar o que eu fiz e tal, só que pode ficar meio maçante também, né? Ficar enchendo o saco de todo mundo com olha só como eu sou bom, fiz isso, fiz aquilo. Por isso que é um negócio muito sutil, o nível de informação que tu tem que passar, que tu não tem que passar, quando falar as coisas, sabe? Tipo, tem aquele oversharing, né, que o pessoal fala, de a pessoa que fica compartilhando tudo e qualquer coisa que acontece, que daí é muito noise, que tu tem que, né, aprender a retirar. Uma coisa que eu fazia muito, eu eu tô melhorando, né, é que quando eu escrever alguma coisa, eu ficava naquela, mas eu não sei qual que é o contexto que a pessoa tem ou não, então vou escrever esse parágrafo aqui. Daí virava um texto, virava uma página. Daí eu lia de novo, pensava, ok, o que eu consigo tirar disso aqui? E se isso aqui fosse um tweet, sabe? O mínimo que eu preciso passar para as pessoas, porque também tem aquele negócio, né? Às vezes tu tá na boa intenção de passar mais contexto, mais informação, e tu acaba gerando mais dúvida. É coisa que a pessoa não ia pensar, não ia ter problema se tu não tivesse escrito aquilo, porque, né, saiu um pouco do foco do que tu queria de fato saber a resposta. Cara, isso é muito real. Eu já passei muito por isso, porque eu sou uma pessoa prolixa. Eu, tanto falado, quem escuta os podcasts que eu participo sabe muito bem disso, tanto quanto escrito, eu gosto de explicar bem as coisas e tal, pra não ficar dúvidas. Porém, é bem o que você disse. Na prática, no âmbito profissional, muitas vezes o que acontece é que você acaba criando mais dúvidas do que resolvendo, quando você adiciona informação demais. Então, encontrar esse equilíbrio de o quanto de contexto você insere na comunicação é um desafio constante. Eu lembro que eu meio que fui pegando o jeito e claro que, assim, varia de acordo de time para time e até de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, quando eu trabalhava lá com o Bonatis, eu sabia que tinha certas pessoas da empresa que quando eu fosse falar com elas, eu tinha que adicionar mais contexto. Seja porque a pessoa tá mais deslocada daquele contexto, né? Tipo, é uma pessoa de outro time ou de um projeto lá que não tá tão diretamente envolvida naquilo, ou porque eu sei que aquela pessoa específica prefere mais contexto. Ao mesmo tempo que tem outras pessoas que eu sabia que se eu colocasse contexto demais, ia só confundir, sabe? A pessoa ia vir com mais dúvida do que chegou, né? Do que antes de receber a informação. Então é um desafio constante, você saber dosar a quantidade de informação que você vai estar passando para resolver ali o que tem que resolver, para transmitir a informação que quer transmitir, sem adicionar mais dúvida do que solução, né? A não ser que a sua intenção seja adicionar dúvida, que pode ser também. Uma coisa que eu mudei, obviamente não é o melhor approach, a melhor forma de fazer algo em todas as situações, mas uma coisa que eu fazia muito era, digamos que eu estou em dúvida entre dois tipos de implementação, ou dois tipos de, né, qualquer coisa. Eu explicava as duas coisas e perguntava, e aí, qual que é melhor a gente seguir?
Hoje em dia eu percebi que isso 99% das vezes não é muito bom. Eu mudei para uma situação onde eu falo, tá aqui as duas opções, eu vou fazer essa. Se alguém tiver algum problema, daí avisa. Porque se deixar muito aberto também, tipo, eu não sei o que eu quero, a discussão não vai parar mais. Vira design by committee, né? Exatamente. Então, é muito mais prático, as coisas acontecem mais rápido se você chegar e falar, eu vou fazer essa, mas existem essas duas. Se alguém discordar, me avisa. Algo assim, sabe? Então, melhora muito. Mas isso, assim, você falando e também tomando aqui o que o Rambo falou, dá para perceber que também tem muito aqui de experiência e de gestão, porque isso é muito relacionado à sua habilidade de fazer gestão do que você está fazendo e também de colocar o time dentro desse contexto, da solução que você está colocando. E, cara, saber o que não falar ou quando parar também é um baita desafio, principalmente se você está falando de gestão. É muito desafiador. Você quer ver uma coisa que é muito comum, pelo menos 2 aspectos aqui que eu vejo. Quando eu entro num time e que eu vejo que ele está bem quebrado, basicamente a gente tem esses 2 cenários, tá? Bem vivos, assim, dificilmente é isso. E é relacionado à comunicação. Justamente por ela ser mal feita e feita em excesso errado, gente. Mas enfim, falando aqui de quando você tem que entender quando é a hora de você se conter, se você fala demais, uma das coisas que você pode estar fazendo é roubando a oportunidade de alguém poder falar e com isso estar aprendendo, praticando e se desenvolvendo. Se você é líder ou você é responsável por outras pessoas, isso tem que ser uma sensibilidade constante. Até onde você vai para poder não tirar de outra pessoa a oportunidade de crescimento dela. E outra que está muito mais assim comum hoje é quando a gente fala de empatia. Cara, eu vejo muito time. Eu tava com um time ajudando a resolver um problema de um time que tava com um turnover alto pra caramba. Time, assim, algumas coisas, aquela realidade de layoff, isso é muito complicado, né? Sim. Então eu tive que entrar nesse contexto para tentar ajudar. Você está prestando consultoria pro Twitter, é isso? Cara, metade assim, da indústria. A depressão geral das pessoas. Sim. Só que, cara, não tem o que você fazer quando uma coisa acontece e tem que acontecer ou que não tem como evitar que aconteça. Então, beleza. Eu, por acaso, estava vendo um jogo de futebol que nem tem sido minha prática, mas enfim, por acaso eu vi e eu achei muito inconveniente. Uma cena em que um jogador lançou a bola do campo dele, o chamado contra-ataque, né? E o jogador que ia receber a bola lá na frente para matar o contra-ataque, ele foi correr para frente da bola para matar, ia ser tranquilo, ia acabar com o ataque do outro time. Só que ele, não sei se ele pisou errado, eu sei que ele torceu, caiu no chão. O outro time foi lá e bum, fez o gol. Só que o time do cara da defesa que não conseguiu defender porque caiu e se machucou, foi em cima dele e não foi pra... Parecia que eles iam brigar com o cara, porra, tu caiu, deixou a bola passar, a bola tava fácil pra tu. Cara, não, os caras foram lá, levantaram ele e tal, e levaram ele mais pro canto, e outro ficou na posição dele. Cara, pra mim é um exemplo perfeito da empatia útil, porque logo depois o capitão do time ficou perto dele, era um time europeu, camisa amarela, não lembro qual era não. Mas o capitão fez um sinal pro técnico, nitidamente falando, ó, tem que substituir ele. Então, assim, cara, eu achei excelente, levei isso pra esse caso. Eu falei, cara, a empatia, minha conclusão, empatia, ela é uma ferramenta muito boa se você não morar dentro dela. O time tinha que continuar jogando, tinha que começar a tentar ganhar o jogo. Então, se você ficar, o cara caiu e você vai ficar ali com ele, você acaba correndo o risco de transformar aquilo no famoso abraço dos afogados. Uhum. Então você tem que ter um limite, você tem que ter uma sensibilidade. Até quando você vai ficar se comunicando de uma forma em que você não vai tá dando oportunidade àquela pessoa ou tentar de novo, ou se levantar, ou tentar arriscar. E aí entra um ponto que o Boom falou que é super importante, é você ser um cara que comunica de uma forma em que as pessoas se sintam à vontade para se expandir, que é um movimento natural do ser humano. Se expandir, crescer, apostar, investir, não ter medo de errar. E aí, assim, para você gerar um ambiente desse, você tem que saber se comunicar, inclusive ficando em silêncio, abrindo espaço.
para outra pessoa ver o espaço e se sentir seguro para testar aquilo ali. Então, assim, é um contexto também de se comunicar, talvez assim, falando mais filosoficamente, se comunicar em silêncio. Dá para fazer até uma música, né? É muito importante, mas eu acho que isso é mais importante ainda no caso de liderança, no caso de alguém que já tem até mais experiência, não necessariamente um gestor, mas, enfim, o líder por natureza da experiência. Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de AlphaCode. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, a AlphaCode está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br, e vai ter o link aí também nas notas do episódio. Aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo e pronto. Você vai fazer o seu app com a AlphaCode com um desconto exclusivo por ser um ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. É uma coisa que eu vejo bastante, principalmente com o pessoal que está começando, assim, nos primeiros empregos e tal. Existe sempre existe frustração, né? A pessoa está decepcionada com uma coisa, com outra, com o desempenho dela mesma, o desempenho da empresa, né? De colegas da empresa. Mas quando alguém, sei lá, tá lá, conversa entre amigos e tal, e alguém começa a reclamar de alguma coisa dessa, quase sempre. Eu acho que sou até chato com isso. A primeira coisa que eu falo é: e tu já falou pra alguém da empresa isso? Ou só tá falando pra gente? Porque a gente não vai conseguir te ajudar em nada. Né? Porque é normal isso, né? As pessoas não se... E muitas vezes isso pode ser justamente por causa do ambiente da empresa, né? Um ambiente onde a pessoa não se sente segura de expor os problemas que está passando. Então, eu diria que o objetivo número 1, né, de um gerente ou de alguma pessoa na posição de liderança que, beleza, esse teu time agora tu vai ter que cuidar dele, é chegar para todo mundo e falar: não, vem cá, vamos conversar, as coisas vão funcionar de um jeito aberto, transparente, e pessoas têm que ter possibilidade de falar o que estão pensando sobre qualquer coisa, né? E não ficar aquela briga de ego, de que eu fiz melhor do que o fulano, o ciclano e tal, porque eu vejo muito problema que é facilmente resolvido. Só que fica naquela coisa da pessoa segurando para ela mesma e não resolve nunca, né? E outra coisa também que acontece, que é um exemplo bom que eu acho no Pato que a gente tem aqui, que é... Esqueci o termo lá exato que eles usam, mas algo como, tipo, sempre tem a melhor interpretação de um cenário, né? Tu não sabe o que aconteceu direito, né? Digamos que alguém fez um code review ali e escreveu algo que pareceu meio grosso, né? Mas pareceu, tu não sabe se foi ou não, daí tu fica naquela coisa meio: e aí, será que a pessoa foi ruim comigo ou não? Obviamente tu pode chegar e conversar com a pessoa, né? É o melhor a ser feito, mas... A ideia é que você sempre tenha a melhor interpretação possível daquela mensagem. Talvez foi uma mensagem curta e direta porque a pessoa estava estava sem tempo, não deu muita atenção para aquela mensagem, por mais que deveria, mas acaba acontecendo. Então, se você está num ambiente de pessoas que você gosta de trabalhar, você se sente confortável de trabalhar e falar com elas, essa filosofia de sempre levar a melhor interpretação funciona muito bem. Porque não fica aquela coisa de quase que politicagem do tipo: será que ele quis dizer isso? Às vezes tu pode até achar que a tua melhor interpretação da situação pode até não ser a verdadeira. De repente a pessoa foi ruim mesmo, não sei. Mas as coisas funcionam mais fáceis e evita mais conflitos se você tiver essa confiança no teu time de que se algo pareceu ruim, provavelmente não foi. E se, obviamente, se ficar aquela coisa mais constante, né? Essa pessoa é sempre muito grossa, sempre escreve assim, isso me afeta. Daí vale a pena falar com ela, ou falar com outra pessoa que pode fazer essa ponte por você, porque às vezes tu quer evitar conflito ou tudo mais. Mas o principal mesmo é ter
essa abertura, né? Ter esse ambiente onde você se sente confortável. E dá pra ver como a gente mencionou algumas vezes aqui a questão do ambiente, né? De como que o time reage a certas coisas. Porque eu não sei, obviamente eu não tenho toda experiência para definir isso, mas eu acho que certos times já tá tão incrustado aquela coisa de ego, de um ser melhor que o outro e falar mal de quem fez besteira que não, sei lá, é difícil de ter salvação, sabe? Mas é bom tentar. E isso não quer dizer também, né, que quando a gente fala do lance de você ter empatia, de se comunicar de uma forma amigável e tal, sempre vem o pessoal falando que é mimimi, né, que são os mais mimizentos, se você for ver, né, porque o pessoal que reclama que tudo é mimimi estão sempre fazendo mimimi de que tudo é mimimi, né? Mas assim, isso é importante frisar que isso não quer dizer que o time precisa ser um negócio totalmente protocolado, militar ali, que você vai falar exatamente de um jeito e vai responder e não pode fazer piada com nada e é tudo sério. Não quer dizer, né? Um ambiente onde todo mundo tá no mesmo nível, como a gente tá propondo aqui, que todos os três concordam que é um ambiente de trabalho mais agradável, ele te permite também ter uma postura mais informal com a galera do time, sem que isso seja interpretado de forma pejorativa. Então, tipo, voltando ao exemplo lá, quando eu e o Bonatti trabalhávamos no mesmo time, a gente se zoava, tipo, a gente fazia piadinha, brincava quando alguém fazia alguma besteira e tal, pô, mandou mal, hein, que coisa e tal, mas aquela coisa, tipo, não é um bullying, né, não é uma coisa que você tá rebaixando a pessoa. É só aquela coisa pra você aliviar a tensão, basicamente, pra todo mundo poder dar uma risada, depois vai todo mundo tomar um café e resolve o problema, né? Então, é importante também frisar que não quer dizer que porque você vai tomar esse cuidado na comunicação, que você não pode ter um ambiente descontraído, agradável. Vai depender das pessoas do time. E às vezes tem pessoas que, assim, você sabe que aquela pessoa específica não gosta que você dê risada se ela fez alguma besteira, e então você não dá risada, sabe? Se você sabe que a pessoa não gosta, é importante saber ler, né? O que a gente fala, né? Read the room, né? Tipo, ler, assim, o quanto as pessoas estão confortáveis com determinada coisa ou não e adaptar para cada pessoa, que todo mundo é diferente, né? Não dá para você se comportar exatamente do mesmo jeito com todo mundo. E ter boa vontade também, né? Que você falou, Boom, de quando a pessoa vai lá e manda um review num pull request, alguma coisa, e às vezes a pessoa já vai direto pra interpretação pior possível, né? Tipo, pô, o cara tá sendo grosso, não sei o quê. E, na verdade, às vezes a pessoa só tava com pressa, sabe? E, tipo, não deu tempo de formular um texto um pouco mais amigável ou botar uns emojis ali, né? Pra expressar melhor a forma como ela tava se sentindo. E aí você acaba lendo aquilo de forma ríspida, né? Como se a pessoa estivesse sendo ríspida. E, na verdade, é bem fácil de acontecer isso com texto, porque você não tem a expressão facial da pessoa, a expressão corporal, então você só tem o texto. E às vezes o texto não transmite exatamente o sentimento da pessoa. Então é importante ter boa vontade na hora de interpretar. Claro que tem certas pessoas que são escrotas mesmo, e aí beleza. Aí, se você sabe que a pessoa é escrota, não tem muito o que fazer. Agora, se você, né, não conhece a pessoa, ou é uma pessoa que você não interage muito, acho que vale a pena ter essa boa vontade e não criar toda uma conspiração na sua cabeça de que a pessoa te odeia só porque o texto pareceu ser muito ríspido. Ainda mais num contexto de code review, né, num PR, alguma coisa assim, onde você já está sendo julgado. Exato. Né, de certa forma. Mas isso também, eu acho que vai muito da pessoa aprender a separar o trabalho dela mesma. Acho que a gente até comentou disso aqui já uma vez, mas o que está sendo julgado ali não é você, né? É o seu código. E são coisas bem diferentes, por mais que tem muita gente que tenha dificuldade de separar isso. Eu tive muita dificuldade de separar isso e não vou dizer que nunca mais vai acontecer, porque pode acontecer. Mas a partir do momento que tu consegue, ou pelo menos lembra que tu tem que separar essas duas coisas, é muito mais fácil de aceitar qualquer tipo de
de crítica ou algo assim. E quando você faz isso, tu não fica muito na defensiva, né? Tu fica mais esperando de fato que se alguém escreveu algo ali, é uma oportunidade para tu aprender alguma coisa, ao invés de uma oportunidade para alguém falar mal de você, né? E justamente essa parte de ser por texto, né? Se alguém pergunta algo do tipo, o que é isso aqui? Né? Tu pode interpretar como alguém falando, que coisa horrível é essa? O que é isso aqui? O que você está fazendo aqui? Sabe? Ou simplesmente alguém interessado, não, o que é isso aqui? Eu não entendi, podia explicar, sabe? Então esse negócio de tentar sempre fazer a melhor interpretação de uma situação por texto é bem importante, as coisas fluem bastante melhor. Isso que vocês estão falando, cara, isso é muito... É muito também ali no princípio da comunicação, é o lance de você pensar antes, com quem você está se comunicando, com quem que você está emitindo aí uma mensagem, considerando a expectativa da pessoa, do grupo com quem você está se comunicando. E expectativa, cara, eu vejo pouca gente falar isso, se é que eu já ouvi alguém falar, mas é muito presente para mim, quase todo dia eu penso nisso. Expectativa para mim é gestão de imaginação. Acho que o Rambo já deve ter ouvido falar isso, eu venho falando isso há muito tempo. Gestão de imaginação. Por que eu sei disso? Cara, porque você não sabe como que a pessoa vai ouvir ou ler um comentário, como você acabou de falar. O que é isso? O que é isso como? Tá esculachando o que eu fiz? Entendeu? Ou então você só fala assim, faz uma crítica bem de boa, sabe? Eu acho que dá pra fazer isso aqui de um jeito melhor, né, por exemplo. Puts. E aí você escreveu, eu acho que dá pra fazer isso aqui de um jeito melhor. Então a pessoa, não, a pessoa leu tipo, na verdade o que ela vai ler vai ser, você é um péssimo programador, você é uma farsa, o que você tá fazendo aqui, sabe? Sim. Não, eu escrevi, isso é recente, tá? Eu meti a mão no código e quando eu não sou do time de desenvolvimento, de vez em quando eu me meto a besta, tento estragar. Aí eu mandei um PR, cara, de um negócio tão banal que não foi iOS não, cara, foi Android. Meti a mão no Android, cara, e fiz lá uma correçãozinha de string, lance de string. Aí, só para liberar logo, aí mandei o PR, o cara falou que eu fiz a modificação no arquivo de string que não era para fazer, era no outro. Mano, eu fiz porque a gente tinha expectativa de lançar a parada naquele dia para contar com a aprovação, não sei o que lá. Eu fiquei com maior raiva, eu falei, cara, tem que falar com esse sujeito que ele tem que ver o que a gente precisa lançar, não é essa frescura, entendeu? É bem esse caso, entendeu? A minha expectativa versus a dele. Ele sobre a qualidade do negócio e eu na minha pressa de querer lançar o negócio. É bem isso aí, cara. Comunicação, a gente tem que sempre considerar quem está recebendo nossa comunicação também, né? A expectativa deles. E eu acho saudável, né, você ter um time onde você pode chegar lá num PR, por exemplo, e falar, cara, isso aqui tá ruim, sabe? Ou, cara, isso aqui não tá legal. E eu sei que você não pode chegar num time qualquer e sair falando isso, porque vai rolar treta, né? A galera vai se sentir ofendida, sendo que você em nenhum momento criticou a pessoa, que existe uma diferença muito grande entre você falar isso aqui não tá legal, isso aqui tá ruim, e você falar você é péssimo, você não sabe fazer, sabe? É uma diferença grande, mas muitas pessoas não conseguem ler essa diferença e separar de fato, né, cara, isso aqui é uma crítica em cima disso aqui, esse caso específico, porque eu quero fazer isso aqui melhor, né, a intenção é tornar isso aqui melhor do que já está, não é criticar você, e eu acho importante desenvolver isso num time, mas também não dá pra desenvolver na marra, né, simplesmente chegar lá e sair, né, criticando tudo que todo mundo faz pra, tipo, a galera aprender na base da chibatada, tem que ser uma coisa, né, aos poucos, assim. Então, quando você não cuida da expectativa e acontece esse tipo de coisa. Eu tenho um caso que também não é muito... É recente, do ano passado, em que alguém veio me perguntar sobre um candidato que estava tentando entrar na empresa, um programador. Cara, eu conheço, é um garoto novo, que eu dei algumas oportunidades para ele e aproveitou todas, ele ficou muito bom, um rapaz de back-end. Cara, e eu estava lá na empresa, fazendo a mesma coisa que eu vim fazendo bastante, que é a tal da consultoria, e uma das minhas responsabilidades era sobre as contratações. Cara, veio alguém, não lembro nem da onde, me perguntar,
olha, um candidato tal citou seu nome, falou que te conhece e ele está tentando entrar. Você contrataria? Aí eu falei, olha, de olho fechado. Mas você contrataria para quê? Aí eu falei, para back-end. Aí me fez algumas perguntas com o que ele trabalha. Eu falei, não sei, mas das outras vezes que eu trouxe ele para um time, ele deu conta, ele aprendeu, ele sabe um genérico e se adapta fácil. O que ele não sabe, eu gosto de gente assim, sabe? Ele corre atrás e ele não descansa, ele perturba quem tiver que perturbar até ele resolver. É o jeito dele. E eu gosto de gente assim. Aí, cara, mas assim, me perguntaram se eu contrataria. E eu lembro que eu estava escrevendo uma apresentação de resultado. Então eu só respondi assim, rápido e tal, e falei muito pouco. Tipo, uma semana depois, veio uma turma reclamar comigo, dizer que fulano, A, B, C, tava pau da vida, e alguns até cogitando sair da empresa. Nossa. Porque eu dei uma canetada e coloquei para dentro alguém que eles tinham reprovado na avaliação. Eu nem sabia que o cara ia ser contratado, porque vai entrar, eles ficaram sabendo que vai entrar fulano hoje e essa pessoa eles reprovaram. Sendo que nem foi uma canetada, né? Porque você não... Eu não sabia que o cara ia entrar. Eu falei, gente, você eu nem tô pegou nem uma caneta na mão. Me perguntaram aqui se eu contrataria e por que eu contrataria. Eu contrataria porque eu gosto do jeito dessa pessoa trabalhar e se desenvolver. Eu tenho um histórico de trazer até programador que não sabia programar mesmo. O cara que fez o teste assim, na minha frente e ele não desenrolou nenhum item. Mas eu trouxe e tenho algumas felicidades relacionadas a isso. Cara, eu só respondi, eu fui simples assim. Respondi, eu contrataria, sim, para meu time, sim. E aí acontece que aquilo que eu falei foi tomado realmente como decisão e o garoto entrou e já tinha gente querendo sair do time porque se sentiu desrespeitado com a minha suposta canetada. Nossa. Eu nem sabia. E foi uma falha de comunicação. Total. Basicamente um plot de Game of Thrones, assim. Dá pra resolver tudo, cara, se todo mundo sentar na sala e conversar. Golpista. Nossa. Eu tive que chamar a turma que tava revoltada. Nossa, consegui ir lá reverter, enfim, trazer todo mundo. Mas era exatamente isso, um motim. A galera ficava revoltada. Dizendo que é inaceitável isso, é falta de respeito e, cara, super compreensível, né? Mas então, é uma treta gigante acontecendo por diferenças de expectativas de uma conversa ali, né? O cara perguntou o que tu achava, tu falou que achava e levaram como uma ordem, basicamente. Caraca, bizarro. E é um probleminha besta, assim, que vira bola de neve grande, né, se não cuidar. Esse é um problema que eu chamo de o problema do gênio na garrafa, que é o lance de, tipo, quando você tira o gênio da garrafa e você faz um desejo e ele faz exatamente do jeito que você pediu, mas não era exatamente o que você queria, né? Quando você tem uma empresa, tá numa empresa, acontece isso aí, que é como se o Bonatis fosse a pessoa que tá fazendo o desejo e a pessoa que perguntou é o gênio da garrafa, né? Tipo, que a pessoa... O Bonatis entendeu como simplesmente um input, que a pessoa... Uma opinião, achei que ele queria uma opinião. Um palpite, né? O que você acha, né? Não perguntou, devemos contratar sim ou não? Perguntou, o que você acha? Será que é uma boa, né? E aí é uma falha de comunicação em vários níveis, porque a pessoa que veio perguntar pra você não pegou o input da galera que tinha reprovado, né, o cara. Então, tipo, se a pessoa tivesse conversado antes e a galera tivesse dito, não, pra gente não rola, não vai dar e tal, ela nem tinha te feito a pergunta. E foi te consultar, sendo que te perguntou de uma forma que deu a entender que era um simples palpite, sendo que a pessoa estava pedindo uma decisão, basicamente, mas não deixou isso claro. Então foi uma falha bastante grande, assim, em vários níveis, né? Total. O clássico desses problemas é quando tu tá numa conversa quase que, sei lá, meio de amigável, assim, de, e aí essa feature, tu acha que demora quanto tempo? Daí tu fala, não sei, lá, tirando da cabeça agora, uma semana. Daí chega lá e tu tem que fazer aquela feature em uma semana porque foi decidido com o Product Manager e com o pessoal de vendas que aquilo ia estar pronto em uma semana.
E já tem um Sabe? erro, porque você falou que você falou tirando da cabeça, mas a gente sabe muito bem que você tirou de outro lugar a estimativa. É pra deixar PG-13 isso aqui. Com certeza. Mas Agora, acontece bastante. a gente tá chegando no nosso tempo aqui do episódio e eu não queria encerrar sem pedir dicas pra você, Bonates, de conteúdos aí você recomenda? Tem algum podcast, vídeo, palestra, livro, o que quer que seja, que você recomenda a galera procurar ou algum exercício pra fazer pra melhorar aí essa situação que eu acho que todo mundo pode melhorar nesse aspecto e especialmente a galera que tá aí numa situação de time que não se comunica ou que acha que não tá conseguindo se comunicar, que conteúdos ou que dicas você pode dar? Cara, eu vou te ser bem franco, tá? Eu nunca li nada sobre comunicação. Eu achei que você ia falar, eu não sei. Eu nunca li nada sobre nem dois assuntos que, na verdade, hoje são basicamente a minha vida, somente profissional, porque aqui em casa eu não sou nada disso, não lidero nem comunico. Para não dizer, tá, que eu não li nada e não vejo nada, eu gosto muito de um autor, Goleman, e tem um cara, George Kohlreiser, o nome dele, se eu não me engano, que eu li 2 livros dele. Ele é um cara que fala sobre liderança. Oficialmente ele fala sobre liderança, mas o que eu gosto dele é justamente da forma como ele se comunica, ou ele prega a comunicação. Tá? Ele fala muito sobre o líder enquanto porto seguro. Foi com ele, por exemplo, que eu comecei a pensar que, cara, no aspecto importante, o quão importante é a comunicação para um líder. Eu, numa função de líder, eu me sinto extremamente responsável pelas pessoas e pelo resultado delas. Então, e o discurso desse cara foi bem... Eu não lembro, eu não procurei, foi muito acidental. Foi por conta de acho que foi uma reportagem policial, porque ele se colocou, não foi voluntariamente, mas ele depois acabou se posicionando voluntariamente para ficar, servir de intermediador como refém numa negociação de um cara que entrou num pânico e loucura lá e estava querendo matar todo mundo dentro do hospital. Ele foi lá e se colocou para negociar, inclusive ficando na posição do cara botar uma faca no pescoço dele dentro do hospital, o cara completamente louco. Então é um refém na mesa, alguma coisa assim. George Kohlreiser, depois eu posso passar para você o nome certinho, eu gosto muito dele. Claro, a gente bota um link nas notas do episódio para quem quiser procurar aí esse conteúdo, mas acho que não tem nada melhor do que a prática, né? Total, então, cara, a gente deu algumas dicas aqui. Quem puder, tente aplicar o máximo que der delas aí no dia a dia. E se você tá num lugar aí que a comunicação não tá rolando legal, de repente procura outro, né? Porque opção não falta no mercado. A gente falou, né, na semana passada, tá uma situação um pouquinho mais complicada agora com os layoffs e tal, mas ainda é um mercado onde você tem bastante fluidez para sair de um lugar e ir para outro, dependendo de onde você estiver. Eu tenho uma referência também para passar. Se eu não me engano, o nome dela é Kim Scott, mas ela chama de Radical Candor. Basicamente a franqueza radical, né? Que ela separa... isso é focado em feedback, que acho que é algo bem importante para tanto quem dá e quem recebe perceber isso. Que tu tem basicamente 2 eixos, né? Um eixo é de você se preocupar com a pessoa, o outro eixo é você fazer o challenge dela, né? Se algo tá errado, você vai falar. Então, a melhor coisa que você pode fazer é, se você se preocupar com a pessoa e também quiser fazer challenge dela, você tem essa franqueza radical, no caso, né? E uma frase engraçada que ela fala, eu vou deixar o link depois, tem um vídeo dela muito bom, que, se eu não me engano, ela fala que se tu não quer fazer essa franqueza radical, a melhor segunda coisa que tu pode fazer é ser um asshole. Porque tu vai mesmo que você não se importe com a pessoa, tu vai fazer o challenge dela de uma maneira justa, né? Porque uma das piores coisas que tu pode fazer é aquela coisa de, acho que ela chama de manipulação emocional de care, né? Você mostra que você se preocupa com a pessoa, então tu meio que mente pra ela sobre o feedback, porque tu não quer magoar ela. E ela fala desse tipo de coisa que eu acho bem interessante e recomendo fortemente dar uma olhada no link lá, que se as duas partes estão dispostas
a ter essa franqueza radical, as duas partes vão crescer muito, né? Porque nenhuma precisa ficar mentindo para a outra e as duas partes se importam pessoalmente uma com a outra, né? Das duas crescerem. Então, quando tu consegue estar nesse eixo aí, é a melhor situação possível. Dá uma conferida no link lá que vai ser legal. Com certeza. Então tá, galera. Bonates, muito obrigado por ter se disposto aqui a conversar com a gente sobre esse assunto muito interessante. De repente, trazemos você de volta aí num futuro episódio para abordar algum outro aspecto de gestão ou para falar de alguma coisinha técnica também, quem sabe. Mas quem quiser acompanhar você nas redes aí, você tá em quais redes, onde que o pessoal pode te encontrar? Eu tenho sido bem fraquinho de rede, tá? Vez ou outra eu posto lá no Instagram, Daniel Bonates mesmo, meu nome, sobrenome, Daniel Bonates. Fica à vontade para aparecer por lá, falar comigo. Eu que agradeço, tá, a oportunidade de estar falando aqui com vocês, me sentindo bastante à vontade e, como eu falei no começo, desafiado, então espero ter trazido um pouco aqui do que eu tenho vivido nesses últimos anos e que isso sirva para alguém. Se alguém quiser, obviamente, estender esse assunto e falar mais sobre, fique à vontade de me procurar aí na rede social, como eu falei, no Instagram. Eu não estou muito ativo, mas eu respondo. Então é isso, obrigado e parabéns pelo podcast. Eu tenho ouvido, inclusive, o último, inclusive, me chamou bastante atenção, justamente porque eu acho que foi o início desse aqui. Então, parabéns aí pelo trabalho. Sucesso. Valeu. E você, Boom? Então, enquanto existir, eu tô lá no Twitter, FCBoom, FCBUNN. E eu também estou lá, @inside, e temos também o Twitter do Olamundo, @OlamundoGHZ, ou pode mandar também e-mail se você tiver perguntas, sugestões, pode mandar lá no olamundo@gigahertz.fm. A gente volta em breve. Até mais. Abraço.